Bom, nessa aula, a gente volta para a fragilidade financeira. Estou dizendo volta porque, né, nós estávamos falando de outros assuntos além do assunto financeiro. Então, com essa aula, nós voltamos para a fragilidade financeira porque a gente está falando de financiamentos, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de fluxo de caixa, nós estamos falando de risco financeiro, porque quando a gente quando a gente financia, né, um produto para um cliente, a gente está, de alguma forma, envolvendo a empresa no que eu chamo de risco financeiro. Então, voltamos aí para a fragilidade financeira, ok? O tema da aula de hoje é, vamos só recordar, é uma estratégia, eu chamo mais segura, porque não existe uma estratégia completamente segura quando você lida com dinheiro, uma estratégia mais segura para você que tem uma empresa financiar um produto que você vende para o seu cliente. Preferencialmente, quando eu digo preferencialmente, o risco maior é quando você financia com capital próprio, porque quando você financia com capital de terceiro, também tem risco. Eu vou explicar isso aqui hoje. Mas quando você financia com capital próprio, o risco é maior. Isso a gente vai ver aqui com calma no dia de hoje. Então, esse é o foco da nossa aula de hoje. Como é que eu tenho que ter uma empresa, o que eu devo fazer para que eu financie um produto para um cliente meu ou um serviço, não necessariamente um produto. Está aqui César, que trabalha com serviço, Daniele também que trabalha com serviço. Como é que eu financio um serviço para um cliente? Mas financiar um serviço como? Bom, quando o César, por exemplo, faz um projeto de marketing para uma empresa, não necessariamente ele recebe aquele projeto todo à vista. O mais comum é que ele receba isso parcelado. Quando ele faz isso, ele está financiando o serviço para um cliente. Até sem saber, mas ele está financiando, porque ele não recebeu antes. Quando eu não recebo o dinheiro antes, eu estou financiando de alguma maneira. Esse é o pressuposto. Né? Bom, e por que eu financio um produto para o meu cliente? Por que eu inventaria de financiar um produto e um serviço para o meu cliente? Qual é a razão? Eu imagino, se é a razão de vocês, mas no meu caso, eu imagino que a razão é para eu vender mais. Muitas vezes, o cliente não tem como me pagar à vista por aquele produto, ou o modelo de negócio não é adequado para ele pagar à vista. Volta ao caso de César, por exemplo. César vai entregar um serviço e esse serviço tem 3 fases. O cliente não recebeu as 3 fases ainda. Diferentemente de Elisângela, que entrega uma roupa para o cliente, uma peça de roupa, ela já entregou. Aí é um financiamento mesmo. No caso de César, ele não entregou ainda, então ele meio que é obrigado a financiar. Por que eu estou falando obrigado? Porque pode ser que o cliente não pague ele depois. Ele faz tudo e o cliente depois diz assim, ó, meu dinheiro acabou. Mas eu fiz tudo, eu sei, mas eu não tenho como lhe pagar. César, não vai acontecer nada disso não, viu? É só um exemplo. Então, é isso que eu chamo de financiamento, tanto de serviço quanto de produto. Pessoal, só lembrando que as perguntas são todas pelo chat, mas se a coisa encrencar, vocês levantem a mão. Quando é que eu digo encrencar? O Tederaldo não está entendendo nada. Porque essa nossa aula de hoje ela é uma aula mais técnica. Ela não é uma aula mais complicada, mas ela é mais técnica. Vocês vão ver isso durante a conversa de hoje. Ela é uma aula mais rápida, teoricamente, mas é mais técnica. Então, é importante que vocês atentem bem, porque nós vamos falar aqui de engenharia financeira. Por que a gente vai falar de engenharia financeira? E não é complicado que eu vou mostrar, vocês vão ver. Porque na ansiedade de vender para um cliente, o que eu faço? Eu posso emprestar de qualquer maneira. Emprestar de qualquer maneira, quer dizer, não estou falando aqui que a gente está necessariamente emprestando de qualquer maneira, mas emprestar de qualquer maneira é quando eu não faço isso de uma maneira mais estruturada. Porque, por exemplo, quem sabe emprestar dinheiro, quem é que sabe emprestar dinheiro? É banco, né? Alguém tem um banco aqui? Não, né? Então, quem sabe emprestar dinheiro mesmo é o banco. É uma financeira, é um agiota. A agiota sabe emprestar dinheiro, né? Mas nós sabemos o quê? Nós sabemos vender mercadoria, vender produtos como Éder e Grazi. O nosso amigo André sabe vender equipamentos eletrônicos. A gente não sabe vender dinheiro, né? Nossa, alguém que sabe vender dinheiro? Não, né? O que o banco faz é vender dinheiro. Quando você empresta, quando você financia, ouçam bem,
Quando você financia um produto para o cliente, você está vendendo para ele, além do produto, dinheiro. Você está vendendo duas coisas para ele. O seu produto e dinheiro também. Porque ele não lhe pagou ainda pelo produto. Então, como se você estivesse emprestando dinheiro para ele. Ok? A gente vai discutir um pouco essa engenharia financeira para que vocês consigam emprestar com risco menor. O risco nunca é zero, mas o risco é menor. E no caso de uma pequena e média empresa, que é o nosso caso, isso é mais grave ainda, não é verdade? Porque normalmente a gente não tem dinheiro sobrando. Pequena e média empresa, você não tem muito dinheiro sobrando, até tem alguma reserva, mas quando tem, né? Mais dinheiro sobrando. Então, quando a gente financia, eu costumo dizer o seguinte: uma pequena ou média empresa, ela não consegue financiar ela própria direito. Não é verdade? Alguém aqui está satisfeito com o investimento que faz na própria empresa? Eu não estou na minha. Eu gostaria de investir mais na minha empresa. Então, se nós temos limites para emprestar para a gente mesmo, você imagina emprestar para um cliente. Então, é um problema adicional para uma pequena e média empresa. Uma grande empresa não é problema isso. Não é problema. Eu trabalhei muito, falei para vocês, atendendo a grandes empresas, atendendo a bancos também, e não é um problema de falta de dinheiro. Bom, tem outro problema quando a gente empresta para um cliente. Eu vou usar esse empréstimo, vou refazer essa... Quando a gente financia um produto para um cliente, tem outro problema. O que vocês acham? Que problema seria esse? É que, assim como eu não deveria emprestar dinheiro para um amigo, coisa pior do mundo é emprestar dinheiro para um amigo, né? E eu não sei se acontece com vocês, mas quando nossos amigos sabem que nós somos empresários, sabe o que acontece? Ele acha que a gente ganha muito dinheiro, né? E aí é muito comum pedir dinheiro emprestado a gente. Eu não sei se com vocês, mas a mim me pede direto. Não sei se pede a vocês também. Pede ou não? Levanta a mão se pede. Eu tenho que dizer não o tempo todo. Normalmente eu boto a culpa na minha mulher. Digo, olha, você quer, aí boto a culpa na minha mulher, que ela não pode, a conta é com ela. Invento uma história. No caso de Éder, não sei nem se... Aliás, pode. Éder é até mais fácil, porque a empresa dos dois... Normalmente se perde mais ao homem, né? Então, quando você empresta dinheiro para um amigo, o que acontece? Você perde um amigo. É uma probabilidade disso acontecer alta. Quando você empresta para um cliente, você tem um risco de perder o cliente. Muitas vezes é melhor dizer para o cliente, olha, eu não faço a prazo. Tudo isso que eu estou falando, vocês precisam avaliar do negócio de vocês. Mas às vezes é melhor dizer, eu não faço a prazo, porque você já sabe, você já vendeu para aquele cliente antes, você já sabe que ele não é um bom pagador, ele está pedindo de novo para você financiar para ele, daqui a pouco você se desgasta com aquele cliente e perde ele. Então é preciso sempre colocar essa outra variável. Nós não somos, pessoal, anônimos, né? Numa grande empresa, os donos são anônimos, ninguém sabe nem quem eles são. Mas numa pequena e média empresa, todo mundo sabe quem é Grazi, Éder, André, Otederaldo, Elisângela e César, e Daniela, que está aqui. Todo mundo sabe. Então, é um processo mais viciado, vamos chamar assim. Ok? Bom, essa aula surgiu a partir de uma consulta que André, que está aqui nos ouvindo, me fez. Ele tem uma transação hoje de venda de produtos, que ele vai explicar para a gente agora. E ele, então, me fez uma consulta de se isso era, sua posição financeira era boa ou não. E, a partir dessa consulta dele, eu propus para o próprio André fazer uma aula, porque esse é um assunto que interessa muito a todo mundo, né? Eu achei oportuno a solicitação dele. André, gentilmente, topou estar aqui conosco nessa aula, né, André? E eu já lhe agradeço antecipadamente, viu, André, por você estar aqui com essa disponibilidade de abrir aí as questões da sua empresa. Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte: André vai expor o caso dele. Rapidinho, né, André? E aí, em cima disso, eu vou fazer a construção, porque eu já sei, eu já pedi para o André me mandar uma áudio, ele já tem me falado também, então eu já sei qual é a transação que ele faz, e em cima disso eu já montei aqui a nossa engenharia. Então eu vou abrir aqui para ele, para que ele faça aí a exposição, e aí vocês vão ver que o caso dele, se não igual ao de vocês, mas ele se aplica certamente a qualquer tipo de negócio. Então, você está com o microfone aberto, pode mandar brasa. Então,
Como eu tinha conversado com você, Tederaldo, até a minha situação é a seguinte, eu sempre fico com a pulga atrás da orelha, né? Porque eu vejo, a gente que é empreendedor, a gente sempre fica procurando novidades, né? Isso é todo mundo que trabalha empreendendo sempre fica com aquela as anteninhas ligadas, né? Opa, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui eu posso investir. No meu caso, que eu trabalho com telefone, computador, com tecnologia, né? E como eu também vendo também, além de vender, eu faço alguns negócios, né? Que nem como eu vendo aparelhos novos e seminovos na vitrine, acostuma muito de o quê? Às vezes o cliente quer trocar um telefone, mas ele diz assim, mas ele quer trocar o telefone, e ele fala assim, mas eu tenho que vender o meu primeiro, né? E às vezes o telefone do cara tá funcionando, não tá ruim. Aí acontece várias situações, né, de o quê? De eu pegar o celular do cliente, né? Eu falei, não consigo pegar no mesmo valor, eu pego no valor menor, porque já é seminovo, eu vou ter que dar uma revisão, tem a questão de garantia, explico pro cliente. Então a gente acaba fazendo negócio com o cliente, pegando o telefone desse seminovo com um valor menor, né? É lógico o intuito de também analisar o telefone e ganhar em cima também, né? É um bom negócio tanto para ele, que não vai ter dor de cabeça de vender para terceiros e ter questão de garantia. E para mim, como eu trabalho com assistência técnica, quando eu pego um telefone seminovo, para mim eu sei analisar ele, se ele vai estar num bom estado para me vender ou não, entendeu? Aí nessas questões surgiu várias dúvidas, por quê? Surgem muitas oportunidades para mim, principalmente eu que sou antenado na área de informática e tecnologia, eu tenho cadastro de vários assim, produtos que ficam com preços assim, aqueles alertas mesmo de promoção. Falam, pô, esse aqui tá num preço excelente. Se eu comprar esse preço aqui, eu sei que se eu botar na vitrine, eu consigo vender mais caro. Então, e a forma de pagamento foi o que deixou bem assim, com a pulga atrás da orelha. Eu falei, pô, eu deixei de pegar, porque eu tava achando que eu tava comprometendo a minha empresa, né? Que eu conversava muito com minha esposa a respeito disso. Vamos supor, deixa eu citar um exemplo clássico aí. Surgiu um telefone para mim, que o preço dele de vitrine é R$7.500. Eu falei, nossa, R$7.500. Aí surgiu ele para mim pelo valor de R$6.050 para me pagar em 10 vezes. Eu, pô, R$6.050, quase R$1.000 de desconto, entendeu? E é um produto que eu consigo vender 7 mil na vitrine. Só que eu consigo fazer negócio, mas aí surgiu essa dúvida por quê? A gente sabe que prazo é muito bom, né? Vamos supor, eu comprar no prazo, e esse valor que está sendo vendido no prazo é quase o preço que se paga de à vista, né? Aí eu fiquei com receio de quê? Pô, vou comprar, mas vou comprometer 10 meses, né, de pagamento da minha empresa, né? Para me vender esse produto. Só que eu sei que esse produto, em menos de 60 dias, eu consigo recuperar esse capital. Entendeu? Só que é um risco, né, que a gente está correndo. Quanto maior a possibilidade de lucro, existe também um risco também, né? Que nem quando a gente vai fazer um negócio grande desse, às vezes tem alguém que pega um telefone, a gente vai pegar um telefone, então corre a gente pegar o telefone, talvez não recuperar o dinheiro naquele telefone, né? Mas na maioria das vezes, assim, a cada 10 casos, aí, 8, 9, meus, a gente sempre tem um lucro positivo. Aí surgiu minha dúvida, que eu vou perguntar ao Tederaldo, isso seria bom para minha empresa? Porque eu vou estar comprometendo 10 meses 10 meses, né? O valor é excelente, mas eu vou ficar 10 meses comprometido, vamos supor, aqueles R$6.000 comprometido pagando 10 vezes. Eu vou só vou simplificar o que você falou da seguinte maneira, para a gente atentar só para um ponto. Que você tem uma transação dentro da outra, que é você recebe o telefone usado do cliente, e aí você revende. Mas eu vou tirar essa parte da história só para dizer o seguinte, aqui o que acontece. Uma transação que acontece é que você compra um telefone financiado, ok? Você fica endividado aqui nesse telefone durante 10 meses ou 12 meses, e esse telefone você vende para um cliente. Esse telefone que ele comprou financiado, ele vende para um cliente. Essa venda ela pode ser uma venda à vista, ou ela pode ser uma venda parcelada também. O parcelamento ele pode fazer com o cartão de crédito da pessoa, ou ele, André, poderia financiar isso com o capital dele. Não estou dizendo que você está fazendo isso não, mas essa seria uma possibilidade. Então, essa é a transação que eu diria que são as mais comuns de acontecer, e isso que a gente vai falar hoje. E aí vale para todo mundo, né? De maneira geral. Aí você poderia dizer assim, não, César não tem isso, porque César é serviço. E ele, então, não compra nada para depois revender. Claro que ele compra. Ele compra mão de obra das pessoas que trabalham com ele para repassar isso para o cliente. É a mesma coisa. Mesma coisa não, né? Mas é parecido, porque ele está pagando também para as pessoas, está criando uma dívida
mas ele não recebeu do cliente ainda. Ele vai ainda vender para o cliente. Então, quer dizer, o princípio é muito semelhante, a gente precisa observar essas questões. Claro que o caso de André, o caso de quem vende produtos, é mais palpável isso que eu estou falando. O serviço é mais misturado. Separar bem isso que eu acabei de dizer para vocês é mais difícil. Para no meu caso também é mais difícil, porque é serviço também que eu faço, eu não vou produto. É mais enrolado fazer. Mas é importante a gente ter essa percepção, porque a pessoa quando contrata a minha mentoria, ela paga em 12 vezes. E aí eu ou financio, às vezes eu financio com capital próprio, ou eu faço isso com o cartão de crédito da pessoa. Pague seguro, né? Então, isso acontece comigo na prática, mesmo sendo serviço. Ok? Bom, vamos lá. Quando a gente financia um produto para um cliente, né? Quer dizer, numa operação de financiamento para o cliente, seja um financiamento com o cartão de crédito dele, de uma operadora, de um banco, ou seja, eu financiando com capital próprio, tá? Tá claro isso, não tá? Quando eu falo, alguém entrou lá na loja do Éder, comprou um produto, pagou com cartão de crédito em 5 vezes. Então, o Éder não financiou nada para ele, entre aspas. Quem financiou foi o cartão de crédito. O risco é menor, claro. Aí alguém foi na loja de Elisângela, levou uma peça de roupa, disse para ela que não tinha cartão de crédito. Elisângela, só um exemplo, viu? E aí a Elisângela disse assim, tá bom, eu vou financiar para você, que eu já lhe conheço, você vai me pagar em 3 vezes, dia 10, assinou lá, tal, ela fez as garantias. Bom, e aí a pessoa não pagou com cartão de crédito. A Elisângela, nesse caso, financiou com o capital dela a compra, a venda de uma roupa para a pessoa. São 2 casos diferentes, ok? Nas 2 situações, vamos entender isso. Porque depois que vocês entenderem isso, vai ficar mais fácil. Nas 2 situações, existem 3 tipos de risco. O risco de inadimplência, que é o risco de você não receber do cliente. O risco de capital, que é o risco de perda de capital da empresa e dos sócios. E o risco de endividamento, de você não ser capaz de pagar a sua dívida. Esses riscos, eles precisam ser examinados, anotem isso, de maneira isolada, primeiro, e depois junto. Por exemplo, André, quando fez a compra do iPhone 10 vezes, ele se endividou. Ele agora tem um risco de endividamento, ok? Necessariamente ele tem esse risco. Ele constituiu esse risco. Aí ele pode dizer assim, bom, mas se o cliente não ficar inadimplente, se ele me pagar em dia, eu não tenho risco de endividamento, porque eu vou pagar, vou receber do cliente, vou pagar o telefone. Não, você tem risco de endividamento também. Desde que você não use o dinheiro que você recebeu do cliente para amortizar essa dívida diretamente, e você, como empresário, pode decidir não fazer isso, ok? Você financiou o telefone, você vendeu esse telefone para o cliente, você financiou em 10 vezes, você vendeu para o cliente em 10 vezes. Se o cliente lhe paga, esse dinheiro que ele lhe pagou, você usa para outra coisa da empresa. Você não usa para amortizar diretamente a dívida que você tem no banco, no cartão de crédito. Então, você tem um risco de endividamento. Mesmo que você não tenha inadimplência. Eu quero ver se vocês têm dúvidas sobre esses 3 tipos de risco. Capital, eu estou usando, inclusive, o risco de capital pensando só em dinheiro. Porque capital não é só dinheiro, né? A loja que Éder tem, por exemplo, a loja dele é também se a loja for sua, é um capital que ele tem. Mas para facilitar a nossa discussão de hoje, eu vou chamar de capital dinheiro, capital. Ok? Só para facilitar. Então, quando eu me endivido e não consigo pagar essa dívida, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que lançar a mão de quê? Do capital. Ou eu fico inadimplente, não pago, ou eu, para pagar essa dívida, eu tenho que lançar a mão do capital. Né? Imagine que o André se endividou, vendeu para o cliente não pagou, ficou inadimplente. Como é que ele faz agora, se ele não tiver reserva? Ele vai ter que lançar a mão do capital.
ou fica inadimplente ou lança mão do capital. Por isso que há um risco de capital também. E capital, tudo que está aqui é o mais precioso que a gente tem. Porque se não fosse capital, nós não estaríamos, nenhum de nós teria aberto a empresa. Né? A gente precisou do capital inicial para abrir a empresa. Então, esses 3 riscos, eles estão presentes sempre que você... levante a mão se tiver em dúvida. Sempre que vocês financiam um produto para o cliente, mesmo que você financie um produto com cartão de crédito, uma operadora, num banco, que você pode dizer, nesse caso eu não tenho risco de inadimplência, depende. Por que você pode ter risco de inadimplência num momento como esse? Por que você teria risco de inadimplência? Porque você é uma pessoa jurídica e você está vendendo para uma pessoa física. Nesse momento, existem 2 acordos diferentes do cartão de crédito. O cartão de crédito, quando ele vende para uma pessoa física, não é igual a quando ele vende para uma pessoa jurídica. As regras não são exatamente iguais. Amanhã, alguém pode dizer assim, não, mudou a regra de cartão de crédito. Agora eu vou privilegiar a pessoa física e não vou privilegiar a pessoa jurídica. Essa regra pode mudar. Então, eu preciso olhar isso de uma maneira... Eu não transfiro... Eu nunca transfiro 100% do meu risco, mesmo quando eu financio... Mesmo quando o financiamento é para o cartão de crédito de uma operadora, por exemplo. Eu diminuo bastante o risco, mas eu não diminuo. Você sabe quando é que você elimina esse risco? Quando você vende à vista. Aí o risco acabou de inadimplência. Ele pagou já. Fora isso, há sempre um risco de ele não lhe pagar. Ah, mas ele vai se virar com o cartão de crédito? Vai, claro. Por isso que o risco é bem baixo. Mas as regras podem mudar. Pô, Tederaldo, isso é pouco provável. Eu sei que é pouco provável. Mas o que está acontecendo hoje é pouco provável de acontecer, não era? Alguém imaginava o que ia acontecer, o que está acontecendo hoje? Não, a princípio tudo certo, entendi. Entendi bem, muito bem isso daí. No nosso ramo de atividade, eu não vendo... A gente tem 2 tipos de comércio. Esse comércio que o senhor viu aí, a Hiper, a gente não vende a prazo para o cliente, somente à vista. Mas agora está tendo uma necessidade de parcelamento no cartão de crédito. Está tendo uma onda agora de muitos comércios, igual o meu, a minha própria concorrência, está fazendo venda para o cliente, parcelando até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, tu veja que o cliente vai no teu estabelecimento, ele compra para R$50, parcela mínima e parcela em até 10 vezes para pagar no cartão. Não sei, se a gente for abrir a mão e deixar isso acontecer, eu sei que a gente vai ter a gente vai estar financiando para o cliente, lógico. Eu estar usando do meu capital, do meu dinheiro, do meu estoque que eu tenho aqui a longo prazo, né? Em 10 meses para receber de volta. E o cartão lhe paga com quanto tempo? Paga... Aí é um outro porém, né? O cartão de crédito depende muito, porque existem as taxas, né? Se você quiser antecipar, o normal é 30 dias, né? 30 a 40 dias para pagar. Mas se você precisar do dinheiro antes disso, você antecipa. Aí você paga, entra numa linha de taxas de juros ali abusivas, né? Eu acho abusivas, né? Em torno de 3, 4, 5, até 6%, né? Mas você recebe por 30 dias, você acaba com o risco de inadimplência, que você já recebeu. Isso. Né? E você precisa só calcular se a margem foi adequada ou não. 30 dias dá para esperar, normalmente. Dá. 30 dias está dentro do... Perfeito. Bom, legal. Então, olhem para isso aqui. Tem esses riscos que estão presentes. O Tederaldo Elisângela perguntou, quando eu compro a mercadoria a prazo e vendo no prazo, mas não no cartão de crédito, como fica isso? Exatamente, vou falar isso já. Quer dizer, você comprou a prazo e vendeu a prazo, mas não vendeu no cartão de crédito. Você financiou, né, Elisângela? Financiou. É o caso de André, imaginando que ele financiou. Ele comprou a prazo, porque ele comprou no cartão, e ele financiou. Quer dizer, aqui você tinha uma empresa que tinha um capital de R$5.000, ela não devia nada a ninguém. Caso de André, só que em vez de André ter 5 mil, tem 5 milhões, né, André? 5 mil, não devia nada, ele comprou um iPhone. Quando ele comprou o iPhone, o que aconteceu?
Se ele comprou o iPhone financiado, caso dele, ele comprou em 10 vezes. O que aconteceu? O capital dele continua de 5 mil e ele agora tem um endividamento de 5.200, porque ele comprou por 5 mil, mas não foi por 5 mil, né? Ele teve lá a taxa do cartão de crédito. Agora, de repente, ele dormiu com 5 mil de capital, ele acordou com 5 mil de capital e endividamento de 5.200. Só para a gente entender, certo? Não estou falando de inadimplência e... Bom, mas eu poderia dizer também que esse iPhone que ele comprou é capital. Mas como eu falei, eu estou simplificando para não facilitar a nossa vida, entendeu? Para a gente ver o lado mais difícil da situação. Ok? Tá claro? Então, acho que André pergunta isso, já começa a perguntar isso. Quer dizer, o que é melhor, Federaldo? Seria eu me livrar do capital e comprar à vista? O que é melhor? É melhor ficar assim mesmo? Ou seria melhor eu ter 0 de capital e 0 de endividamento? Quer dizer, né? Eu usei meu capital, comprei o telefone e eu tenho 0. Ó. O que é melhor? Será que é melhor esse? Ele comprou à vista, pegou os 5 mil que estava lá no caixa, comprou o telefone. Ele nem tem capital, nem tem endividamento. O que é melhor? Depende. Depende, né? O que é o capital? O capital é um bem que você tem para quê? Para que é o capital? Para lhe proteger e para fazer com que você transacione, faça a sua empresa rodar. Se a pessoa tem muito capital, sobrando, capital bastante, talvez seja melhor eu comprar à vista. Porque tem lá o capital. Se a remuneração que o capital está tendo é menor, normalmente do que o capital que ele vai pagar para comprar o iPhone, é melhor ele investir. Melhor ele pagar à vista. Mas para ficar zerado de capital, talvez seja melhor essa situação aqui, ó. Capital mais endividamento. Percebe? André, estou começando a responder parte da sua pergunta. Vocês vão ter que ter, e vocês terão, essa capacidade de olhar do ponto de vista financeiro para ver o que é melhor. Quanto maior a transação, maior o risco. A gente está falando aqui de 5 mil, mas podia ser 500 mil. Vamos imaginar agora essas 2 operações de crédito, essas 2 operações de financiamento. Qual seria uma operação de menor risco? Começando a esquentar, Elisângela, sua resposta. A operação de menor risco é aquela que você financia o cliente através de banco ou cartão de crédito. É o caso do Éder, que ele acabou de dizer que começou a vender na loja dele a prazo, que ele vendia mais à vista, mas ele está vendendo via cartão de crédito ou banco. A pessoa tem um risco bem menor de inadimplência, um risco é quase 0. Com as regras atuais, eu diria que é 0, né, Éder? Não tem risco de inadimplência, porque o cara vai se virar com o cartão de crédito. O risco é muito baixo. Então, nesse caso, o risco nesse caso é o risco de endividamento e de capital. Risco de endividamento, no caso, você está falando de um risco de capital, é porque, tipo assim, você está podendo pegar aquele dinheiro, às vezes você vai fazer uma venda à vista, só que você pode pegar aquele capital e investir em outra coisa, né? Aí você vai ficar com risco de endividamento, você vai ter que cobrir aquela dívida que você já recebeu, só que você vai ter que pagar aquela dívida. Às vezes você pegou aquele capital já, só que não utilizou em outra coisa, você não utilizou para poder quitar a sua dívida, né? Perfeito. Isso é uma coisa que eu faço, porque parece que eu falo que é uma coisa de risco, uma coisa de risco por quê? Às vezes você vai investir em algo que você acha que vai dar retorno, né, com aquele capital e não te dá. Aí você tá com aquela dívida lá ainda. Ou seja, aquele dinheiro que você investiu, você vai ter que pagar. Perfeito, André. Muito bom. Resposta corretíssima. Por que tem risco de endividamento? É exatamente o que o André falou. Ele financiou, está devendo no cartão de crédito, recebeu do cliente, vendeu a vista para o cliente, recebeu, mas ele pegou esse dinheiro e fez investimento em outro lugar da empresa. Ele continuou com risco de endividamento e risco de capital, porque risco de endividamento e risco de capital são irmãos. Se eu devo para alguém, eu tenho risco de capital. Sempre tem risco de capital quando eu devo para alguém, porque eu posso não pagar. Você imagine, pessoal, quem tinha dívidas e entrou numa pandemia como essa, empresa fechada, a pessoa que tinha dívida já estava endividado, é um problema sério.
é ter que mexer no capital, porque vai ser mais difícil receber dos clientes. Então, é isso. Operação de maior risco. Elisângela, é o que você estava perguntando. Qual é a operação de maior risco? Você financia com capital próprio. Essa é onde tem o risco maior. Você comprou um produto, no seu caso, né, ou você comprou o tecido e fez a roupa, ou você comprou as roupas prontas. A Aline também, que entrou, pegou um pedaço do mas ela provavelmente já está acompanhando. Daqui a pouco eu abro, Aline, para você falar também. Mas a Aline, por exemplo, comprou a matéria-prima para fazer os salgados. E então, quando ela comprou essa matéria-prima, ela se endividou. Né? E aí, ela agora vai vender esse produto para um cliente. Se ela vai vender esse produto para um cliente, ela pode vender isso para o cliente dela com cartão de crédito. Nesse caso, ela não tem risco de inadimplência, ele é baixo. Mas ela pode vender de maneira direta para o cliente. Ela passa o produto para o cliente e diz, depois você me paga. Ela pode até dizer assim, quando você receber do seu cliente, você me paga. Porque ela tem uma franquia, ela pode explicar isso melhor. Nesse caso, o risco é bem maior. Porque aí eu tenho um outro risco, que é o de inadimplência. Esse é o maior risco. É a maior operação de risco. Eu tenho risco de endividamento, tenho risco de capital e tenho risco de inadimplência. Aline, está fazendo sentido? Está fazendo sim, estou conseguindo acompanhar. Legal. Cheguei correndo aqui, um pouquinho atrasada, mas estou conseguindo acompanhar. Legal. É um caso que eu sei que você tem alguma coisa semelhante. Na medida que você tem uma franquia, muitas vezes você vende para essa franquia, ela lhe paga depois, né? Você está financiando isso para ela. Elisângela estava fazendo essa pergunta em situações que ela compra o produto e vende para o cliente, não com o cartão de crédito do cliente, ela vende, ela financiando a operação do cliente. É isso aqui que a gente está falando. Tudo que eu vendo no balcão para cliente final, eu recebo tudo à vista, tanto débito e crédito. Mas para essa pessoa, eu vendo com uma semana, me paga toda segunda. E é com ele, justo com ele, que eu tenho problema toda semana. Perfeito, perfeito. Vou fechar você aqui de novo. Então, esse é o que eu chamo, observem isso, sem perder de vista o outro, né? Observem que esse é o risco máximo que nós, como empresa, podemos ter, é o risco máximo que nós, como empresa, podemos ter, quando se fala na parte financeira, não estou falando de outros riscos de imagem de cliente, são esses três riscos. Quando você junta os três, endividamento, inadimplência e capital, é um risco muito alto. Que a gente, preferencialmente, não devia correr, a não ser que, eu vou explicar como é que a gente poderia correr mais riscos. Qual é a engenharia financeira que a gente precisa fazer para poder correr um risco como esse? Vamos lá. Bom, vou pegar o exemplo da operação de menor risco. Aquela que nós vimos, vendo menor risco é isso. Eu financio o cliente através de banco ou cartão de crédito. Volta ao caso de... a Aline, quando ela vende à vista lá na ponta, ela não está fazendo um financiamento. Ela recebeu o dinheiro ali e acabou. Débito ou crédito, acabou. Né? Ela não tem nenhum financiamento. Elisângela, quando vende, eventualmente César, de uma maneira diferente, o próprio André, estão aqui enquadrados nessa operação de menor risco, quando o cliente paga com cartão de crédito ou paga via banco. Nesse caso, voltando para o iPhone, imagine que o André comprou um iPhone por R$ 3.500, comprou parcelado, 10 vezes, e ele vendeu para o cliente à vista no cartão. Então, teoricamente, é uma operação boa, né? Porque ele constituiu uma dívida, mas ele também vendeu para o cartão, para o cliente, um instrumento adequado. Então, ele não tem risco de inadimplência. Quando eu digo que não tem risco de inadimplência, o risco é muito baixo. Mas ele tem um risco de endividamento, como ele próprio acabou de explicar. Porque se ele receber esse dinheiro do cliente e não amortizar a dívida com ele, ele tem um risco de endividamento. André, já lhe respondendo então, qual é a saída para isso? É você fazer um depara, pessoal. Você faz um depara. Depara é uma relação 1 a 1. Quando você recebe do cliente, você retém esse dinheiro, parte dele. Quer dizer, André, imagine que ele deve 10 parcelas de 35. Desculpa, 10 parcelas de 350. E ele tem a receber do cliente 10 parcelas de 400.
Então, ele tem R$50 a mais quando ele recebe do cliente. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar R$350 e reter numa conta para quando chegar o dia de pagar para o cartão, ele ter esse dinheiro. Pode ser até que ele não use essa conta. Viu, André? Pode ser até que você pague com o dinheiro que está em caixa. Mas esse dinheiro aqui fica guardado até que você amortize a dívida. Até que você amortize a dívida. Você retém um capital, você vai constituindo um capital novo. Dessa maneira, eu não teria mais o risco de endividamento. A não ser que apareça o risco de inadimplência. Como ele não vai aparecer, já que eu financei por cartão de crédito, eu elimino. Eliminar é uma palavra que não existe para risco. Mas eu reduzo, eu mitigo muito o risco de endividamento. Deixa eu ver se o André aqui concorda. André? Eu acho interessante, sim, entendeu? Porque toda vez que eu fiz esses tipos de investimento na minha empresa, eu sempre fiquei com o pé atrás, mas, tipo assim, eu sempre fiz pensando sempre assim. Como você mesmo falou, banco ele é assim, é um agiota legalizado, né? Assim, isso vai te vender o dinheiro com juros, é certo. Aí quando eu via uma oportunidade dessa, eu pensava assim, falei, poxa, cara, eu olhava o produto já como dinheiro para mim, né? Eu olhava assim, pô, mas aquilo ali já é uns 6 mil dividindo em 12 vezes sem juros para mim. Ou seja, tipo assim, eu posso pegar aquilo ali que eu vou conseguir fazer um dinheiro e eu vou ter um capital para poder reinvestir e gerar mais dinheiro, entendeu? Eu penso como assim, eu uso como se fosse um capital de giro também para minha empresa, entendeu? Mas é aquela história, tipo assim, tem que ter um controle muito bom, principalmente o controle financeiro, por causa da fragilidade que a gente tem, né? Uma grande fragilidade financeira se a gente não tiver um controle bem feito. Porque você mistura dívida, aí você faz outra compra, mais 10 meses, mais 10 meses, você vai ver, caraca, eu tenho dívida para X anos, entendeu? Então tem que ter um controle muito bom mesmo nessa questão mesmo. É uma coisa que, graças a Deus, depois do curso eu tenho pegado mais afinco nessa situação. Que nem hoje eu já tenho um olhar diferente. Assim, hoje eu já penso em fazer também de novo esse procedimento, quando surgir a oportunidade, com certeza, mas fazer separado, entendeu? Eu vou fazer, aí quando eu já recuperar o capital, eu já tento amortizar um pedaço da dívida e pego um pedaço do capital para ficar uma coisa mais tranquila, entendeu? Porque, tipo assim, já vi gente falando que prazo é segredo da administração, né? Mas prazo, você tem que saber controlar direito a parte financeira para você não se enrolar, né? Perfeito, perfeito. Quer dizer, de novo, pessoal, não quer dizer, ele recebeu do cliente, leva os R$400 e tem 350 para pagar. Não quer dizer que ele vai usar esse dinheiro. Ele pode guardar esses R$400 e pagar com o que está no caixa. Está sobrando dinheiro no caixa? Não precisa usar esse dinheiro. Agora ele guarda esse dinheiro. Para quê? Porque ele não tem endividamento. Ele matou o endividamento dele, daquela parcela. Recebeu outra? Guarda. Daqui a pouco ele não tem. Então ele vai. Claro, tranquilo? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Alguém quer falar? Não? Então vamos embora. Vamos só complicar um pouquinho agora, tá? Não é muito, não. Bom, vamos agora aumentar o risco. Caso aí, o esclarecimento que a Elisângela perguntou naquela hora. Bom, operação de maior risco, lembrando que é aquela que eu financio com capital próprio, certo? Então, eu estou usando aqui, viu, Elisângela, o caso de iPhone, porque essa história partiu de André, mas lê-se aqui roupa ou qualquer outro produto. Eu comprei um iPhone agora por R$13.500 parcelado, ok? E eu vendi ao cliente por R$4.000 parcelado, só que eu parcelei. O cliente chegou para André e disse, André, estou sem dinheiro, não tenho cartão, meu cartão foi cancelado. Ele conhece o cliente, confia, o cliente já compra na loja dele há 10 anos, é um cara extremamente confiável, nunca atrasou. Aí André vai e financia. Tá bom, você me paga em 10 vezes. Então, fulano de tal, você me paga no dia 10, pago, garanto, pago. Assina aqui um contrato, o cara assina um contrato com ele, faz uma dívida, né? Faz um contrato para fazer sem nada, de boca, né, André? Faz um contrato e tal. Aí, o que acontece? O cara não paga para ele. Não paga não é porque é uma pessoa desonesta, não é porque é um mau caráter, não é por causa nada disso. É porque essa pessoa foi um problema financeiro. Ele entrou numa crise financeira e bate na porta de André e disse, André,
me desculpe, mas eu não consigo lhe pagar. Vou precisar renegociar a sua dívida. E aí o que acontece? André passa a ter inadimplência, ele está endividado, porque como é que ele paga agora a dívida? Ele contava com esse dinheiro, como é que ele paga a dívida? Então ele tem o risco de capital também, porque para pagar essa dívida ele vai ter que lançar mão de algum capital. André, só exemplo, vai acontecer nada disso com você, viu? Até um capital na vida pessoal, né? Às vezes a gente tem que se desfazer. Quantos casos eu já não vi de pessoas, empresários, que eu já vi acontecer, da pessoa ter que vender a casa, às vezes, para amortizar uma dívida que a pessoa constituiu, que deu errado. Né? Então, nesse caso, antes de explicar isso aqui, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Como é que um banco empresta dinheiro? Vocês sabem como é que um banco funciona para emprestar dinheiro? Por dentro, eu atendia banco por quase 20 anos da minha vida, implantando sistemas, é uma área que eu conheço bem. Você sabe como é que um banco empresta dinheiro? Sabe? Alguém sabe? Primeiro, ele empresta dinheiro. Um banco tem os mesmos riscos que a gente viu aqui. Tem risco de capital, tem endividamento e tem risco de inadimplência. Você pode me perguntar, por que ele tem risco de endividamento? Um banco tem risco de endividamento? Como assim? Porque ele faz o seguinte, se André depositou lá no banco, André tem conta corrente lá, onde é que você tem conta corrente, André? Itaú, sei lá. Diga aí onde é que você tem conta corrente. Eu tenho no Santander e tenho no Banestes, aqui do Banco do Estado. Vou pegar o Santander. Então, o André colocou lá no Santander, na conta corrente dele, R$50. Você sabe o que o banco faz com esses R$50? O dinheiro é do André, né? O dinheiro não é do banco, é de André. Depositou lá R$50. O que o banco faz com esses R$50? Me diga aí. Fica parado lá na conta do André? Ele pega um pedaço desses R$50 e empresta para a Aline. A Aline vai lá no Santander, diz que quer um empréstimo. De banco, onde é que ele vai buscar o dinheiro para emprestar a Aline? Ele pega o dinheiro de André, um pedaço dele, porque ele não pode pegar os 50, pega R$30, porque tem uma regra que diz que ele não pode pegar os 50 e empresta para a Aline, faz um empréstimo para ela do dinheiro de André. Então, nessa hora, o banco está o quê? Endividado, porque ele deve dinheiro a André. Se André for no banco amanhã e sacar os R$50, o banco vai ter que pagar para ele. O banco não vai poder dizer para André, não posso lhe pagar porque eu emprestei para a Aline, né? Ele tem que pagar para o André. Então, ele tem um endividamento que ele precisa controlar. Ok? Quando ele empresta para a Aline, ele tem o risco de quê? De a Aline não pagar. Então, ele tem o risco de inadimplência. E se isso acontecer, o banco vai ter que ter um capital. A Aline não paga para... Imagina, ele já sacou da conta de André, R$30 emprestou para a Aline. A Aline não pagou, o André bateu na porta do banco. E agora? O que o banco faz? Ele tem um capital para poder cobrir essa perda que ele teve com o André. É a mesma coisa, pessoal. Só a diferença é que o banco é grande e o banco vive disso. Ele sabe como fazer essa engenharia financeira. E é por isso que o Banco Central, aí é onde entra a nossa jogada aqui, principalmente, Elisângela, você, a Aline também, o próprio André também, é onde entra aqui o pulo do gato. O que o banco faz? O banco tem regras, tanto regras internacionais, uma cor da cidade da Suíça chamada Basileia. Os bancos todos, os países mais desenvolvidos, né? Eles precisam estar obedientes a essa regra. E o Banco Central tem regras no Brasil mais fortes ainda do que o próprio Basileia. Nosso sistema bancário ele é muito firme. Não sei se sabiam disso, mas é um dos mais sólidos do mundo. O sistema bancário é muito sólido. Só é concentrado, não é de concentração. Então, o que o banco precisa fazer? Vou mostrar para vocês o que o banco faz. E aí é o que a gente precisa fazer, André. Mas, Ângela, o que nós precisaríamos fazer para reduzir o risco? O que um banco faz? Um banco, para emprestar dinheiro, um banco, vou ler aqui para vocês, um banco precisa ter uma reserva de capital para cada empréstimo que ele faz 11 vezes mais. Quer dizer, para eu emprestar R$110, eu sendo um banco, eu tenho que ter guardado R$10. Ok? Um banco para emprestar, isso se aplica para vocês, viu? Então, um banco para emprestar
É só um exemplo, porque a alavancagem é de R$11. Um banco, para emprestar para alguém R$110, ele precisa ter guardado como capital R$10. E esse é um capital sem risco. É um capital que não tem risco. Pô, Tadeu, o que é um capital que não tem risco? Título, letras do Tesouro, um capital sem risco. Porque eu não diria que as letras do Tesouro quebraram, o Brasil quebrou, né? Então, teoricamente, é um capital sem risco. Então, é assim que um banco, isso é obrigatório pelo Banco Central, ele tem que fazer isso, ele não pode emprestar, se ele tem R$10, ele não pode emprestar R$120. Aí você pode perguntar assim, mas o que tem a ver isso comigo? Tem a ver assim, se você quiser fazer financiamento por conta própria, o seguro é você ter um capital, uma reserva de capital, dinheiro, na sua empresa, numa proporção tal que você reduz esse risco. Percebem? Então, volta para cá, ó. Volta para cá. O que é que eu preciso fazer aqui nessa operação de maior risco? O que é que eu preciso fazer, Elisângela, para vender uma peça de roupa, um conjunto de roupas para um cliente com capital próprio? Eu primeiro preciso fazer um deparo. Né? Quer dizer, eu preciso primeiro reter. 3 coisas eu preciso fazer. Primeiro, eu preciso reter o que aquele cliente me paga versus meu endividamento. No seu caso, deve ser mais difícil ainda do que no caso de André. Porque eu entendo, vou colocar aqui para ele ver, eu entendo que no seu caso tem muito varejo, né? É muita gente, então é mais difícil fazer esse controle. Então você pode pensar em fazer o controle por lotes. Tá? Mas ao pé da letra seria um controle individual. Mas é mais difícil. Eu entendo que é mais difícil de fazer no seu caso. O lote é o seguinte, você comprou um lote de roupas, e esse lote de roupas você separa ele, lote 10. Esse lote 10, você vai vendendo ele para um determinado grupo de clientes. Então, você tem uma dívida com o lote 10. Se for o caso, eu explico isso melhor para você. Lote 10. Você tem uma dívida desse lote 10. Agora, você vai vender esse lote 10 para cada cliente individualmente. Então, você relaciona esses clientes ao lote 10. De maneira que, quando você recebe de um cliente, você vai amortizar aquela dívida do lote 10. Não é fácil também fazer isso que eu estou dizendo no seu caso, não, porque o controle é mais varejo, né? E melhor que você vendesse com cartão de crédito. Mas você, quando faz isso, se você reserva esse dinheiro, lembra do exemplo de André? Você comprou uma peça por 10, você vendeu por 15, o cliente lhe pagou um pedaço, você reserva o pedaço do capital para pagar essa dívida. Além disso, vocês vão buscar todas as garantias que você puderem na face da terra. Todas. Tudo que vocês puderem ter de garantia numa hora como essa, vão buscar. Tudo. Eu tô apelando, viu? Aí eu vou apelar, viu, André? Nesse exemplo que eu dei do amigo seu, que você resolveu financiar um telefone de R$5.000, você pede a ele como garantia para deixar o bem dele lá na sua empresa. Ah, mas isso é desconfortável, desagradável. Eu sei, mas a gente está falando com dinheiro. Sei lá. Elisângela, eu sei, pede para uma determinada garantia que você possa ter. Se você vender um lote maior para o cliente, faz um aval no banco. Ah, mas aval tem custo? Tem, mas precisa avaliar isso tudo que eu estou dizendo. Mas o recado é, quanto mais garantias vocês tiverem, melhor. Sabe por quê? Garantia é bom, porque quando eu sei que eu tenho uma garantia, eu tenho uma dívida, eu tenho uma garantia, eu fico com mais cuidado. Quando não tem garantia nenhuma, eu descuido. Eu como o pagador, o devedor, entendeu? Então, não sei, Elisângela, que tipo de garantia você poderia ter para você reduzir esse risco. Para pensar, tá? A gente abre já os microfones e vamos conversar um pouco sobre isso. E, além disso,
você precisaria constituir uma reserva de capital. Então, quanto é que você financia por mês? Quanto é que você financia por mês? Eu ia falar por ano. Quanto é que você financia por mês de roupa a prazo com o seu capital? Eu financio por mês R$10.000. Por mês eu financio isso. Ok, então eu vou aumentar. Eu financio R$100.000. Você deveria ter uma reserva de capital, segundo o banco, de 10. Mas no caso de uma pequena empresa, não deveria ter de 10, deveria ter de 20. Então, se eu tenho como prática financiar produto a cliente, eu, como empresa, precisaria ter uma reserva de capital onde eu não mexo, uma reserva sem risco. A caderneta de poupança, por exemplo, você coloca lá, né, até um determinado valor não tem risco, que o banco lhe reembolsa, né? Você guarda esse dinheiro e você só financia porque você tem essa reserva de capital. Por que isso? Porque dificilmente você vai ter uma inadimplência, acima de 20%. Né? 20% é um caos, inadimplência de 20%. 10% já é um problemão. 20% é para você sair correndo. Por isso que essa reserva, ela na teoria cobre isso. Então, esse é o pulo do gato, sob o ponto de vista de solidez financeira. Se eu consigo fazer isso, eu consigo financiar um produto para o meu cliente, eu com o meu capital, porque eu tenho uma reserva de capital e eu tenho uma prática semelhante que os bancos fazem. Eu reduzo bastante esse risco. Se o meu negócio, veja só, Alexandre, se o seu negócio exige que você faça isso, primeiro é importante saber se exige, né? Mas se ele exige por característica, você precisaria constituir esse fundo de reserva. Se André, porque eu vejo que o que André faz, financeiramente falando, é muito bom, né? Ele ainda faz uma transação dentro da outra, ele recebe um celular do cliente, porque como ele sabe se o celular é bom ou não, ele é técnico, ele sabe se o celular está bom ou não, ele recebe, então ele faz uma transação dentro da outra, ele facilita mais ainda. Financeiramente, o negócio dele é bom, rentável, mas ele tem um risco de financeiro. No meu caso, confecção, né, eu acabo que financiando, né? Se a gente for falar em percentuais, como eu compro parcelado, confecção, a gente tem um prazo mais estendido. Até porque é uma prática no mercado mesmo, né? Você compra parcelado, vende parcelado. Então, nesse momento atual, na minha situação atual, o que ocorre? Eu tive que financiar, usar todo o meu fluxo, porque com o comércio fechado por aí já quase 40 dias, né, eu não tenho pagantes na loja, não entra pagantes. O meu cliente que eu financiava, carnê e aqueles que já são aí, alguns casos aí, né, clientes já mais de 5, 6 anos, ele acaba criando o crédito dele, é aquilo que dá rotatividade no fluxo da gente. O que aconteceu? A loja fechada, o cliente não entra. Os boletos continuam vencendo e a gente continua tendo que liquidar. Então, eu acabei zerando o meu caixa e aí agora, como é que fica, né? Então, eu financiei praticamente 100% aí do meu cliente. Quando você fala 100%, você financiou quase todos os clientes, é isso? Sim. Nessa fase. E você tem essa reserva de capital ou não? Zerei. Não. Pois é, então, nesse caso, no momento que você sobe muito o risco da sua empresa, você aumenta muito o risco financeiro dela, sabe? O ideal é que você comece a constituir um capital que não é tão difícil, nessa proporção que eu falei. Você financiou 10, você guarda 1. Guardar, eu não tenho mais, então não financie 9. Guarda 1. Você entendeu se tu guardar, né? Você aplica lá numa aplicação financeira sem risco. Sim. Poupança. Chama-se reserva de capital para financiamento. Bota esse nome, reserva de capital para financiamento. Não estamos inventando nada, é que os bancos fazem. Os bancos no mundo todo, de acordo com o que eu falei internacional, não é só no Brasil, em todo lugar. A reserva. O que muda é o tamanho da reserva. No Brasil é 11, lá na Suíça é 8. Ok? Então lá é mais fácil, aqui é pior.
Então, é isso que você tem que fazer, Lisângela, para você reduzir o risco daqui para frente. Tá claro mesmo, não tá? Financiei 10 para o cliente. Paguei 9, paguei 8, vou melhorar a sua vida aqui, paguei 8 pela mercadoria, vendi por 10. Ok? Vai ficar bem claro. Comprei por 8 e vendi por 10. Quanto é que eu guardo? 10%. Na verdade, você não deveria guardar 1. Eu estou aconselhando você guardar 2. 20%. Porque banco pode guardar 10. A gente não. Eu guardar mais. Então, você guarda 2. Percebe? Guarda 2. Onde é que você vai tirar esses 2? Você tem que tirar do caixa. Você tem que começar a montar essa operação financeira para que o seu negócio fique mais seguro. Uhum. O risco financeiro, ele é o risco, como é que eu digo? Ele não é o pior de todos, mas é o risco que, no final das contas, derruba a gente. É o risco financeiro, né? Um dominó, né? Dominó, o risco financeiro está aqui. Quando ele chegar aqui, acabou. Então, não é uma situação confortável essa, entendeu? Você precisa... E você tem inadimplência? Sim, sim. Tem, né? Quando a gente começou a mentoria, lembra lá que eu falei que a gente estava com inadimplência de lá de quase 70%, né? Lembro. Então, consegui fazer alguns acordos e aí conversando, chegou mesmo aí a judicial e conseguimos fazer. Hoje estou com inadimplência, ainda acho alta, mas estou em torno de 28, me disse semana passada, 28,3%. Entendi. Bom, a inadimplência, ela deveria girar, falamos sobre isso, não foi? Sim. Ela deveria girar, eu diria que a inadimplência de 8%, ela já... A gente já coça aqui a 10 é alta e 20 é o enxame de abelhas, eu chamo, né? A abelha pica a gente, não acontece nada, mas se o enxame atacar... Exatamente, mas aí é aquela coisa, né? A gente, quando financia no carnê, e aquele cliente que a gente chama de fidelizado, acaba dando no cano. E aí o momento, o que eu acredito que aumentou, pessoal, nesse momento, foi justamente a crise, né? Então, assim, é atípico, não tem como você comparar o antes, porque não existiu a situação antes, não tem como você pensar com a maturidade, porque não existe a experiência para o momento, né? Então, de tudo que se analisa, de tudo que a gente põe lá na sua planilha, no seu fluxo lá, não existe nada para comparar o antes e o agora. Pelo menos para mim, ainda não encontrei essa solução. Então, é mais mesmo que o dia a dia, o estudo, caso a caso, a situação de o exemplo de a solução de não vai resolver a solução do meu outro. Então, fui assim. E minha luta nesse momento é justamente esse mesmo, em fazer o acordo e melhorando o meu fluxo, porque a venda ela ainda continua baixa, e se ela continua baixa, a expectativa é que eu também não aumente o meu fluxo nesse momento, né? Certo, entendi. Assim como as fragilidades, os riscos, a diferença de fragilidade e risco, eu uso mais a palavra fragilidade, é que o risco é um negócio futuro, pode acontecer ou não. A fragilidade é um negócio presente, já está aí. Essa é a diferença de um para o outro. Quer dizer, no seu caso, você tem alguns riscos de inadimplência, mas você tem algumas fragilidades já presentes, que você tem 28% de inadimplência. Já tem uma fragilidade também relacionada à inadimplência. E aí é preciso muito cuidado, porque quando os três riscos se combinam, né, o inadimplência, capital e endividamento, quando eles estão juntos, eles têm um efeito exponencial, né? Eles têm um efeito maior. Né? Para mim é uma bomba relógio. É uma coisa. Se você tem endividamento e não tem inadimplência, eu estou devendo, eu não tenho inadimplência, então um dia eu vou acabar com isso aqui. Bom, mas se eu tenho endividamento e tenho inadimplência, começo a ficar mais preocupado. Mas eu tenho capital. Tá, então, não, mas eu não tenho capital, você falou, zerei, né?
não tenho capital, estou com inadimplência e tenho endividamento. Mas eu entendi que seu endividamento não é alto não, né, Elisângela? Não, então, não sei, assim, se até não poderia ter me orientado melhor, né? Porque, assim, eu poderia ter financiado os meus títulos, acabei optando por liquidá-los, né? Para poder não gerar um endividamento, mas acabei que, no momento, você acaba aí pego na curva, né? Porque existem os custos fixos, né? Eu não devo ter analisado bem nesse momento de decidir. Na tomada de decisão aí, eu não enxerguei muito lá para frente, né? Tá. Toda empresa, eu entendo que todos nós estamos aqui, a gente sempre tem algum nível dos 3 riscos, né? A gente tem sempre algum nível de inadimplência, eu tenho. A gente sempre tem algum nível de endividamento. Eu tenho muito baixo, mas porque o meu negócio, estou pensando aqui, é muito baixo. No meu caso, um negócio que é mais à vista, né? Mas a gente sempre tem os 3 e tem o risco de capital, né? Porque sempre tem o risco de capital. Aquele dinheirinho que a gente suou tanta vida toda, guardou, botou na empresa. O risco, na hora que você bota o dinheiro na empresa, o risco já começa. Não botei dentro da empresa, é capital como pessoa física, não interessa. Virou empresário, já está lá, teu risco, você não consegue blindar completamente. Então, aí você diz assim, bom, mas eu me desfiz do capital para poder amortizar as dívidas, é isso, né, Elisângela? Sim. Talvez fosse o caso, mas ficar sem capital também é muito ruim, né, porque... Então, se você quiser, depois a gente senta, viu, com mais calma, olha os números da sua empresa e aí tenta ver que engenharia financeira, ali no detalhe, a gente poderia fazer para... A hora que você quiser, me avise, a gente senta aqui, olha mesmo ali os números, sabe, a fundo, para ver que orientação eu poderia lhe dar. Posso conversar com o meu contador também, que é uma pessoa muito graduada, para ver o que é que a gente poderia lhe ajudar. Para dar um rumo, mas de cara, eu já conheço, né, pela nossa mentoria ali, uma parte da história, de cara, tenta fazer essa reserva de capital, voltar a constituir um capital. Tá bom? E estou à sua disposição, viu? Certo, obrigada. Pessoal, dúvidas? Estamos encaminhando aí para o final, tentando aí agora não passar de 9h30, né, porque a gente está começando. Quer falar, Aline? Sim, uma dúvida sobre essa parte que você falou dos 20%. No caso, esse valor dos 20%, eu separo ele diário ou eu separo ele no total final? Depende, você pode separar numa planilha diariamente, ou de fazer só no final do mês, ou fazer a cada semana. Depende da dinâmica do seu negócio. Um negócio com muita transação diária, muita coisa diária, talvez seja melhor fazer uma vez por semana. Caso de Elisângela, você também, né? Você tem uma quantidade de transação. Porque o meu giro é muito rápido, é entre e sai. Mas você tem um caso só, né? Você tem um caso só. Eu tenho. Agora que eu comecei a fazer, como eu estou mais ou menos no mesmo caso, eu acredito que da Elisângela. Eu zerei o meu capital também por conta daqueles problemas que eu falei na mentoria com esse pessoal, né? Eu acabei zerando meu capital também. E agora eu tenho 3 tipos de rendas, né? Agora eu tenho o ativo, né, pelo iFood, eu tenho a renda do balcão e tenho da franquia, e agora eu tenho a renda do buffet. Tá pegando salgado também. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou separando a renda do iFood como uma reserva. E eu estou tentando usar só o que entra em balcão, da franquia, mais o do buffet, para tentar sanar as minhas contas, meus custos. Veja, eu acho que no seu caso é mais fácil, pelo seguinte.
Porque a gente está falando de diferentes tipos de capital. Diferentes tipos de capital. Esse capital que eu falei hoje, na reunião de hoje, é o capital para financiamento. Ele é o capital para financiamento. Vou fazer meus cachos. Ele não é um capital para reserva. Ele é para financiamento. Eu estou tentando fazer esse capital do iFood ficar novamente em caixa, porque como toda semana eu tenho esse tipo de problema, para eu poder cobrir mesmo isso daí, entendeu? Mas aí não é capital, é caixa. Ah, é caixa, entendi. É caixa, não é capital. Capital é aquilo que fica lá guardado. Para quê? Para financiamentos, um pedaço do capital, e para reinvestimentos. Para dar estabilidade para o negócio, porque quando você bate na porta de um banco... Aí, nesse caso, eu posso pegar, então, 20% desse, né? E guardar como capital. Pode. Ou você pode pegar um pedaço do total do faturamento da empresa. O total do faturamento da empresa, em vez de 20%, você pega 5%, 10%, total do faturamento. 10% é muito, né? Mas pode também. O faturamento pode ser diário, Tederaldo? Esse que a Aline estava perguntando, pode ser diário, pode ser, o que for melhor. Tem um livro chamado, não sei se vocês já leram, Uma Mente Milionária, acho que o nome do livro é esse, que ele fala que você deve fazer diário. Eu tô lendo. Você está lendo? Tô lendo. Você viu lá? Ele fala diário, você tem que ir para os cofrinhos, né? Então... ainda não cheguei nessa parte, mas tá na metade já. Inclusive, é um curso que eu aconselho para todo mundo, viu? Esse curso, quando voltar aberto, ele é fantástico. Os melhores cursos que eu fiz até hoje. Legal. É o MMI. Então, no seu caso, acho que é mais fácil, você poderia rezar um pedaço do faturamento. A Elisângela também, lembrando que são dois capitais diferentes. O caso de César, por exemplo, né, que é importante que ele tenha um capital, porque ele faz isso o tempo todo, por natureza do negócio, mas ele não está emprestando para ninguém. Ele não está financiando para ninguém. E está também, mas ele está porque é a natureza do negócio dele. Ele não tem opção. Quando ele faz uma consultoria de marketing, por exemplo. No meu caso também. Né? Quando eu faço a mentoria dura 3 meses, 3 meses e meio, às vezes 4 meses, às vezes dura 1 ano. A pessoa não vai me pagar o ano todo, ela me paga. Então, é a mesma coisa, né? Não tem como fugir pela natureza do negócio. Verdade. Por isso que tem que ter uma reserva. Entendi. Uhum. Mas, de novo, Aline, a mesma coisa que eu disse para a Elisângela, estou dizendo para você, se precisar de uma conversa, mas para abrir os números da empresa, para ver o seu caso, me avisa. A gente senta e aí eu lhe dou orientação, faça isso aqui. Tá? Tá certo. Porque aqui eu estou dando respostas mais genéricas e aí vocês não podem ouvir totalmente. Uhum. Apesar de que essa que eu dei para você, Elisângela, não é genérica, ela é bem precisa, quando a gente pega 10%, 20% e guarda o capital do empréstimo. Essa é bem... Alguém quer falar mais? Dúvidas? Não, para mim já me ajudou na minha tomada de decisão agora. Já sei o que eu vou estar fazendo agora para o futuro, né? Eu vou estar separando mesmo só uma linha de crédito, um cartão de crédito só para esse tipo de uso e para quando eu ter o recebimento eu já quitar, que eu já fico mais tranquilo. Com aquela mente pensando, meu Deus, tô com a dívida para tal. Aí, não, se eu já conseguir o faturamento, já pago, já pego o lucro e vou deixando o lucro lá. Porque eu acho, tipo assim, no meu ponto de vista, no meu caso, eu tenho linha de crédito muito grande. Eu tenho cartão de crédito com limite alto. Eu penso assim, se eu souber utilizar esse limite, eu faço muito dinheiro. Porque eu uso uma confiança que o banco tem de crédito em mim. Lógico que se eu tardar, eu tô frito, né? Mas eu uso uma confiança que o banco tem, né? Daquele limite que ele libera para mim poder fazer mais dinheiro, entendeu? Ou seja, eu faço dinheiro sem ter dinheiro, teoricamente. Eu faço dinheiro com um crédito, entendeu? Só que tem que ter um controle bem feito. Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção e terça-feira estamos juntos aí de novo. Qualquer dúvida, estamos lá no WhatsApp, né? André, obrigado mais uma vez, viu? Junto, tamo junto. Provocação, né? Boa provocação.